assistência pré-atendimento. Então hoje a minha assistente, quando ela agenda o paciente, ela já manda para o paciente esse comunicado, né? Então olha aqui, ó, no dia da consulta capilar, o que o paciente tem que fazer? Não lavar os cabelos um dia antes da consulta. No dia da consulta, ele pode usar tudo que ele tem costume de usar, porque senão o paciente vai mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina. E quando ele chegar aqui para eu examinar, para eu pegar o tricoscópio e ver o couro cabeludo dele, eu não vou ter uma real, eu não vou ter a situação real que ele tem no dia a dia. Então, às vezes o paciente usa produtos no cabelo que aumentam a oleosidade do couro cabeludo. Isso faz com que o folículo fique ali entupido, né, dessa oleosidade mesmo, e isso causa uma inflamação, tá? Então eu peço ao paciente para trazer todos os produtos que ele usa no cuidado diário do cabelo, os medicamentos que ele usa, as vitaminas, os suplementos que ele toma. Não mostrei para vocês ali um caso de uma paciente que estava com uma queda capilar causada por medicamento? Então eu, enquanto tricologista, não posso avaliar um paciente sem saber se ele está tomando algum medicamento, suplemento, vitamina, qualquer coisa que ele esteja tomando que possa estar causando essa queda capilar. Se o paciente tem exames de sangue também dos últimos 6 meses, eu peço que ele traga. Caso seja necessário, eu solicito esses exames e já comunico aqui, ó, na assistência pré-atendimento, que a consulta vai durar entre 1 hora e 1h30, tá? Por quê? Porque o paciente tem que vir preparado para isso, né? Ele chega aqui, já tem um outro compromisso e aí ele fica preocupado, né? Então eu quero ter tranquilidade com o meu paciente, muito pelo contrário, né, de outras consultas que tem por aí, que o paciente chega aqui reclamando que a pessoa nem olhou o couro cabeludo, não viu o que estava acontecendo, né? Só prescreveu ali o que ele precisava usar em casa. Então a gente vai avaliar esse couro cabeludo visualmente, por meio de aparelhos, como eu disse, o tricoscópio. No final da consulta, o paciente recebe o planejamento do tratamento, o orçamento e toda a sua prescrição do home care, que sempre, no meu caso, é que a gente faz in e out, ou seja, o paciente recebe as formulações para ele tomar, justamente para a gente tratar aquilo que eu falei ali atrás para vocês, né? Inibir a 5-alfa-redutase, inibir a produção excessiva do DHT ou inibir a ligação desse DHT aos receptores de forma excessiva, no caso de uma alopecia androgenética, mas também suplementação de vitaminas, de minerais que são essenciais para o crescimento saudável do cabelo, né? E aí, nisso daqui, eu já mostro para o paciente aí, então, tudo o que ele precisa entender da consulta, né? Inclusive o valor. Tá? Então, na consulta em si, no atendimento, gente, sempre focar na anamnese. A anamnese é extremamente importante, porque é a partir dela que eu vou ter o embasamento para montar esse protocolo de tratamento para que ele seja realmente efetivo e eficaz, né? Então, a minha anamnese, né, ela começa com o exame, ela pode ser, né, ela pode começar da anamnese da entrevista ou do exame físico, né? A gente analisa essa condição e muitas vezes o que acontece no caso da tricologia? O paciente vem e a gente descobre que pode ser que o paciente esteja com um problema de saúde. Então eu falei com vocês que o cabelo, ele é um marcador de saúde ou de doença da gente, né? Então o paciente, por exemplo, chega com queda capilar, mas não é só queda capilar. Durante a anamnese eu descubro que ele tá ou ela está ganhando peso, tá com muito desânimo, não tem vontade de fazer nada. A paciente já chegou pra mim aqui até falando, olha, eu acho que eu tô em depressão, porque eu estou assim num estado assim que eu não quero fazer nada, eu quero ficar só deitada, eu não tenho energia, eu não consigo mais emagrecer, eu só tô engordando, meu cabelo tá caindo demais, minha unha tá quebrando demais, tá muito fina, enfim. E aí a gente faz todo esse levantamento e em alguns casos o que a gente tem que fazer? Encaminhar esse paciente para um médico. Porque o paciente, na verdade, ele está com sinais e sintomas de uma doença. E o paciente que tem hipotireoidismo, por exemplo, não sou eu que vou tratar o hipotireoidismo dele. Eu não estou aqui para tratar doenças, eu estou aqui para tratar o paciente saudável de alguma disfunção estética.
E, na verdade, se eu começar a tratar esse paciente sem ele resolver a causa base, que é o hipotireoidismo, a gente não vai ter resultado. Então, esse paciente precisa ser encaminhado para o médico para resolver o problema de saúde dele, para que a gente consiga ter um bom resultado aqui dentro do consultório de estética. Então, a ficha de anamnese ela é muito ampla, ela vai abordar desde a questão de alimentação do paciente, ingestão de água, o sono, que eu já falei para vocês aqui, vai abordar também a questão de exercício físico, né? Muitas vezes o paciente chega aqui, pelos exames dele, que eu solicito os exames, eu vejo que ele está com uma resistência insulínica, tá? Então, isso causa o quê? Um estado de inflamação generalizada. E todo paciente que está com inflamação generalizada, eu não vou conseguir resultado no tratamento de queda capilar. Então, por isso, eu faço questão de preencher junto com o paciente a ficha de anamnese dentro do consultório, para que eu consiga criar uma história com ele também, avaliar todo esse quadro dele de forma cronológica e com isso eu consigo perceber se o paciente está evoluindo ou vem de uma evolução de um problema de saúde, né? E com isso também a gente consegue orientar melhor o paciente. Então aqui são várias perguntas, né, da ficha de anamnese, que eu gosto sempre de mostrar, onde a gente vai fazer toda uma análise do paciente, né, desde medicamentos que ele está usando, até se ele tem alguma alteração cardíaca, circulatória, renal, hormonal, gastrointestinal, neurológica, né? Os antecedentes desse paciente, os antecedentes familiares também do paciente, doenças prevalentes na família desse paciente, se ele já teve esse tipo de queixa anteriormente, por exemplo, as alopécias autoimunes são muito comuns acontecer no paciente várias vezes ao longo da vida. Então, as alopécias autoimunes são aquelas alopécias em placa, né, onde o paciente perde cabelo em determinados locais, bem localizada, bem focal, né? E às vezes pode ter perda também de sobrancelha, de cílios. Então, esse paciente, ele, na verdade, quando ele chega para mim, eu já até pergunto, já aconteceu isso com você alguma vez na vida? E é muito comum o paciente responder que sim. Ah, já aconteceu alguma vez lá atrás e tal, mas sumiu sozinho. Então, as alopécias autoimunes, elas pode acontecer delas se resolverem de maneira espontânea, sem tratamento, tá? Então, isso já é um indício, então, que eu tenho que pegar que é uma doença autoimune. Outra coisa que a gente descobre na anamnese, o paciente, quando ele quando ele já tem um tipo de alergia, eu já investigo todo ele. Então, vocês vejam aqui que a alergia é a primeira pergunta que tá aqui, né, no questionário. Por quê? O paciente que é alérgico, né, aí ele já tem alergia de muita coisa, ou ele já tem rinite, asmático, paciente que tem dermatites, né, dermatite atópica, ou outros tipos de ites aí, né, é um paciente atópico que a gente chama, ele já tem uma tendência de ter mais também essas outras doenças autoimunes. Tá? Então, o paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, o paciente chegou, eu tenho uma doença autoimune X, né, nas articulações, ou eu tenho uma doença autoimune, um lúpus, enfim, qualquer tipo de doença autoimune, a gente tem a tendência também a gente tem que investigar, porque esse paciente também tem a tendência de ter outras doenças autoimunes, inclusive queda capilar autoimune. Que foi o que aconteceu muito na pandemia também, porque a infecção pelo Covid deflagrou processos autoimunes nos pacientes. E aí o paciente começou a manifestar aquela reação autoimune, certo? Bom, e aí, como eu disse, a gente tem aí toda uma anamnese bem detalhada, que é importante, tá? Vou deixar aqui um convite para vocês, né? Quem gostou dessa aula, quem tá gostando desse conteúdo, quem tá gostando da área de estética, venha pro canal do YouTube. Lá tem várias aulas gratuitas, tá? Então esse daí é o QR Code do canal, mas para quem não conseguir ler, o canal é DRA Ana Paula Alves, tá? E lá tem muita aula gratuita, tanto da parte capilar, quanto da parte de facial, melasma, hiperpigmentação, peelings, né? Que é também uma das minhas especialidades, tá? Então, vocês vão ser muito bem-vindos lá. Aqui eu quero deixar uma mensagem de uma paciente que veio para mim para tratar uma manchinha no rosto, tá, gente?
E não saindo, né, do nosso tema, é também um tema muito importante, que é mostrar para vocês como que a nossa intervenção, a nossa consulta bem direcionada, a nossa consulta com uma anamnese bem feita pode mudar, inclusive, a vida, né, de diversas pessoas. Se a pessoa vem para tratar uma mancha, vem para tratar uma queda de cabelo e ela percebe como ela pode mudar a vida dela para que ela possa ser mais saudável. Então essa paciente aqui, ela deu um depoimento muito interessante, porque essa paciente veio para mim numa consulta. Na consulta eu faço a prescrição, como eu disse, do skincare ou do cuidado com o cabelo. A pessoa vai lá, ela vai fazer essa prescrição que é personalizada, é para ela, então ela vai buscar uma farmácia de manipulação, vai fazer o produto e eu geralmente peço para retornar aqui com os produtos para que eu possa orientar e possa também verificar os produtos, se veio, porque eu sempre peço uma embalagem específica, né, para determinada função que eu quero, determinado objetivo, até para melhorar a adesão do paciente ao tratamento, e aí eu gosto sempre de estar verificando tudo isso. E essa paciente, no dia desse retorno, ela não tinha feito ainda nenhum procedimento, ela não tinha nem iniciado o uso do skincare. Ela chegou para mim e ela deu esse depoimento aqui que eu gostaria que vocês ouvissem. Então, você veio, né, na primeira consulta, agora já começou a usar os produtinhos, e me fala o que mudou para você desde a primeira consulta até hoje. O que mudou desde a primeira consulta que me fez enxergar o que realmente estava precisando fazer para me melhorar, né? O hábito alimentar, né? Os vícios e tudo que a gente vem adquirindo com o tempo, a gente vê que não vai fazendo tão bem, e só depois que a gente vê que realmente a pele está sofrendo com esses vícios que a gente toma uma decisão, né? E desde então eu comecei a cortar o açúcar, parei de fumar, e a gente já consegue ver o clareamento da pele e o agradecimento que a pele tem só por essa mudança de hábito. Maravilhoso, né? Então é isso, gente. A pessoa veio para cuidar da pele e parou de fumar, né? E melhorou a ingestão de água e tá se cuidando mais e tá tendo mais cuidado com ela mesma, né? Então isso aí é fantástico e eu falo que a gente muda vidas e é verdade, né? Não sou eu, né, especificamente, mas a nossa intervenção dentro da estética, ela pode mudar vidas. Ela pode sim trazer o paciente para ter mais saúde em todos os aspectos, né? Não só na questão capilar, né? Não só na questão do tratamento de pele, né? E por fim, né, no pós-atendimento, o que é que a gente tem que fazer, né? Os segredos aí, eu falei pra vocês que a gente ia desvendar os segredos da tricologia, né? O pós-atendimento, que muita gente não se preocupa e nem pensa nisso, né? É a hora de você fazer o seu cliente se sentir especial, né? Então é você se lembrar do seu paciente em datas especiais, é você mostrar para ele que ele realmente mostrar para ele que você está acompanhando, que você está preocupada com o caso dele, né? Se colocar à disposição para tirar as dúvidas, enfim, né? Bom, esse aqui, só para finalizar, é um caso de um paciente jovem, 30 e poucos anos, paciente que chegou com queda capilar nessa situação, né? Então o cabelo bem ralinho, apesar dele ter muito cabelo, né? Cabelo encaracolado, cabelo parecendo um cabelo saudável, ele tava com essa característica aqui. Então foi solicitado todos os exames dele para ver se ele não tinha algum problema de anemia crônica ou talvez uma alteração hormonal. Era um paciente que trabalhava numa mineradora, então eu fui também pesquisar se ele não estava intoxicado com metais pesados. Enfim, foi feita toda uma anamnese e também solicitação dos exames para que a gente pudesse entender onde estava a causa. E, gente, simplesmente a causa desse paciente era ansiedade. Era um estado que ele estava, né, durante um período que ele estava aguardando uma promoção no trabalho, tá? Ele tinha, assim, algumas características androgenéticas, como excesso de oleosidade. Eu usei para ele inibidores de 5-alfa-redutase para melhorar esse excesso de oleosidade. E vocês vejam aqui que com 3 sessões, né, porque essa foto foi da 4ª sessão, então ao finalizar a 4ª sessão a gente tirou essa foto, então o resultado que tá aí
é de 3 sessões, que eu faço geralmente de 15 em 15 dias no consultório, injetando ativos que eu, na anamnese, consigo entender que são específicos para o caso desse paciente, através da intradermoterapia, que são injeções, né, microinjeções no couro cabeludo, e usei também o laser, como eu falei para vocês, tanto o laser intravascular quanto o laser local, né, no local da queda capilar. E esse resultado fantástico, né? Salientando que o paciente aqui está com o cabelo molhado na sessão, na 4ª sessão, o que poderia inclusive mascarar o meu resultado, mas mesmo assim com o cabelo molhado a gente vê como a gente teve um excelente resultado. Esse paciente até mandou um depoimento por áudio para mim depois, né? Enfim, eu não consegui colocar aqui hoje para vocês, mas extremamente grato ao paciente que teve a sua promoção, que tá morando no México hoje, né? E ele teve esse resultado aí maravilhoso, porque a gente soube intervir, né, na causa da queda capilar dele, que era muito mais emocional do que tudo, né? Então, quero agradecer vocês, gente, já tá acabando aqui o meu tempo, quero agradecer muito vocês sobre a oportunidade de estar aqui hoje, né, podendo mostrar para vocês, né, como que essa área da estética ela pode mudar a vida do nosso paciente, mas também pode mudar a vida do profissional que trabalha com a estética, do profissional que trabalha com a tricologia, porque é extremamente gratificante, é uma área em franca ascensão. A gente sabe que a estética é um dos poucos setores aí da economia que cresceram na pandemia, enquanto todos, né, a maioria dos outros teve uma queda. Realmente é uma área gratificante e eu gostaria muito de encontrar com vocês aí ao longo dessa jornada que eu pretendo continuar durante muitos anos. Vou deixar essa frase aqui para vocês, que é uma frase minha do meu curso, né, de prescrição aplicada à estética, que a pele fala sobre o que o corpo sofre. E não se esqueçam que o couro cabeludo é pele, tá? O couro cabeludo também é pele. E o fio de cabelo nada mais é do que um anexo cutâneo, ou seja, um anexo da pele. E ele vem, na verdade, das células da epiderme, né, da nossa pele. Então, como eu disse, nada vai acontecer no seu corpo que não se reflita na sua pele ou no seu cabelo. Então, por isso, a pele e o cabelo são sinais de saúde e sinais de doença. Então, eu sempre falo para os meus alunos, quem sabe prescrever tem o mundo nas mãos. E hoje a nossa tendência é a personalização. São os cosméticos do futuro, são os personalizados. E hoje eu tenho muita gratidão no meu coração de poder ter uma linha de cosméticos com o meu nome, com mais de 30 produtos, onde eu pensei especificamente em cada um deles, com objetivos específicos também para poder ajudar todos esses pacientes. A linha de tricologia ainda não saiu, mas vai sair em breve, né? Mas a gente tem uma linha toda de cuidados de pele e também para os profissionais que trabalham com peelings, né? Então a gente tem uma linha de peelings, pré-peeling, pós-peeling. Então tudo isso aí pensado dentro dessa tendência do mercado de personalização de tratamentos. Então é também uma área que eu chamo vocês para que abram seus olhos enquanto estudantes aí para essa área, né? Muito obrigada mais uma vez. Chamo vocês aí para acessar o meu Instagram. Aqui tem todas as formas possíveis e inimagináveis de vocês entrarem em contato comigo, né? Pode ter certeza que eu vou responder, sou eu que respondo todo mundo que me chama. Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, gente, mas eu respondo, que às vezes eu tô dando aula, como aqui hoje, por exemplo, ou atendendo no consultório e eu não consigo responder imediatamente, mas eu sempre respondo todo mundo, tá certo? Muito obrigada. Queria saber se temos alguma pergunta. Ana Paula, tem uma pergunta, só que eu vou pedir à aluna, por gentileza, para ela te mandar nesses canais que você deixou, porque